para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à leitura orante da palavra de Deus, a Léxio Divina, a leitura divina, os 15 minutos que nós separamos no nosso dia para estarmos a sós com Jesus, vivo e ressuscitado através da sua palavra. Ele é o nosso alimento, ele é o nosso sustento, ele é a nossa força e ele está disponível para você a cada dia e em todo tempo, ainda que tenhamos diversas proibições. Nada pode acorrentar a palavra de Deus, é o que a própria Bíblia nos diz. Nada acorrenta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é livre, é viva, é eficaz. Ela transforma a nossa vida e nos alimenta e nos sustenta a cada dia. Louvado seja o Senhor por esta grade de programação da RCC BH, aqui no canal da RCC BH no YouTube, que vem ao longo de todo dia oferecendo o alimento da palavra de Deus através da oração, através do grupo de oração, da oração do terço, no rosário, na verdade, neste mês de maio, através dos diversos ministérios da RCC BH que estão aqui agora aparecendo ao longo desta semana e outros que virão para podermos aumentar a glória do Senhor, a ação de graças através da presença, da ação, da atuação dele na vida de cada uma das suas ovelhas. E aí, como é que vai esta ovelha de Jesus? Já tomou uma cajadada, ovelha? É o que nós vamos meditar hoje, a mão do Senhor que nos sustenta, que nos abençoa e que não nos deixa afastar do amor de Deus. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, estamos na quarta semana da Páscoa. E o texto de hoje, continuamos então no Evangelho segundo São João, no capítulo 10, ainda refletindo, na sequência aí, inspirado por este tema do bom pastor. Jesus hoje vai nos relembrar, vai nos mostrar e vai aprofundar esta realidade de ovelha e de pastor para cada um de nós. Que maravilha, né? Vamos então tomar a nossa Bíblia. O texto é Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Vamos aí em 4 passos, em 4 degraus espirituais: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação, com o objetivo de que a palavra entre na nossa vida e transforme o nosso viver. Vamos pegar a Bíblia então. Você já escolheu o seu lugar, já escolheu o seu horário, então vamos juntos perceber no primeiro passo o que o texto diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Celebrava em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós fizemos a leitura do texto corrido
Mas vamos agora retomar esta leitura. Você pode retomar a Bíblia, você pode tentar imaginar a cena. Então, mais uma vez, uma discussão entre Jesus e os judeus. E diante dessa discussão de Jesus com os judeus, o que o texto diz é Jesus se colocando mais uma vez como bom pastor diante de opositores. E aí é importante a gente perceber que no Evangelho de São João, quando fala dos judeus, não quer dizer necessariamente o povo de Israel. Nesse contexto aqui, os judeus está querendo se referir a todos aqueles que vão contra a pessoa de Jesus, os seus opositores, aqueles que não conseguem enxergar o testemunho de Jesus, que veem talvez os milagres, mas não reconheçam os sinais, que não acreditam na sua proposta como filho de Deus e por isso vão levá-lo ao julgamento e vão condená-lo à morte. E aqui Jesus coloca um comentário a respeito sobre estas pessoas. Não fazem parte das minhas ovelhas. Não são as minhas ovelhas. Então quem são os judeus nesse contexto? Aqueles que não são as ovelhas de Jesus. Isso é muito interessante porque a gente começa a perceber, então, que de fato nem todos são ovelhas de Jesus. E é como nós vimos ontem, a missão de Jesus só será completa quando tivermos um só rebanho e um só pastor. Amanhã vamos voltar nesse tema, então, de que nem todos são ovelhas de Jesus. Vamos ficar atentos com a Alexio de amanhã, mas hoje vamos retomar então aqueles que são, mas vós, as minhas ovelhas, escutam a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Então Jesus quer falar de novo, fazendo essa contraposição com aqueles que não são ovelhas. Ele quer falar com as ovelhas e ele pega 2 pontos. A ovelha escuta a voz do pastor e a ovelha conhece. Nós vimos ontem que conhecer aqui quer dizer um relacionamento de intimidade. Então nós que somos as ovelhas de Jesus, somos chamados a ter um relacionamento de intimidade e escutar a voz. A ovelha, diante de várias vozes, ela escuta e reconhece apenas a voz do pastor. E aí então nós que proclamamos ontem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós podemos hoje proclamar que meu pastor é o Senhor. Ou seja, ter o Senhor como pastor quer dizer ter o Senhor como o Senhor, o centro da vida. Ele é o nosso pastor, o bom pastor, e nós somos as suas ovelhas. Por isso elas me seguem. Então aqui ele já coloca um elemento a mais: seguir o pastor. Ele é o Senhor. Ele é o centro, ele é o comando. Só que ele fala mais em relação ao texto de ontem. Ele fala sobre elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Que maravilha, não é, irmãos? O que é a mão aqui? A mão de Deus. A mão de Deus quer dizer a força, quer dizer o poder, quer dizer a capacidade de agir diante de cada uma das dificuldades. Nada pode nos tirar das mãos do pastor. Ele está no centro da nossa vida e nada pode afastar as ovelhas da mão, do poder do pastor. E aí a gente retoma no início aquilo que a gente comentou sobre os instrumentos que a mão do pastor usa. Desde aquela época de Jesus, a vara e o cajado. Para que serve o cajado? O cajado é a vara é a vara reta e o cajado é a vara com, digamos assim, uma interrogação no finalzinho. Para quê? Aquilo que nós vimos, a ovelha é meio míope, a ovelha é distraída, então com seu cajado
o pastor pega a ovelha pelo pescoço quando ela está fugindo. Se ela cai num buraco, ele pega a ovelha e tira do buraco. Ele abre caminho na paisagem para poder chegar na erva boa. Ele protege do lobo, protege das feras, dos animais, abre o caminho. Mas também, para aquela ovelha que está mais desobediente, ele é capaz de separar uma briga com uma sacudida. É capaz até de quebrar a perna da ovelha desobediente, para que ele possa colocar essa ovelha no seu ombro, e para que essa ovelha seja curada, para que essa ovelha sinta o cheiro do pastor, e sendo cuidada e sendo curada, esta ovelha retome a confiança no pastor. E aí a gente percebe que esta mão que é o cajado, que esta mão que é a vara, que esta mão que é o poder de Deus, é também a mão ensanguentada de Jesus, que lá da cruz toca o nosso coração, toca o nosso peito. Porque o cajado, tantas vezes, o quebrar a perna, o pegar pelo pescoço, é sinal do amor do pastor pelas suas ovelhas, que não quer que elas se percam, que não quer que o lobo a pegue, que ela se desvie do caminho, porque ninguém pode tirar as ovelhas que o Pai deu para Jesus das mãos do Pai e das mãos ensanguentadas de Jesus. E aí já vamos passando para o próximo momento, o momento de meditação, em que eu vou procurar perceber o que o texto me diz. E aí nesse momento, meus irmãos, é momento de eu tirar realmente as máscaras e me colocar como ovelha de Jesus. Por isso é que a leitura orante, por isso é que a Lectio Divina, porque eu não estou apenas passando pelo texto como se ele não tivesse nada a ver comigo, como se ele fosse só para aquele tempo, se ele fosse para outra pessoa. Não, neste dia, neste tempo, esta ovelha sou eu, uma ovelha que escuta a voz do pastor, uma ovelha que procura conhecer o pastor, ter essa intimidade com o pastor, sentir o cheiro do pastor, mas que reconhece como míope. Eu sou uma ovelha míope, que tantas vezes me perco pelos caminhos da vida, não reconheço as situações, não reconheço as pastagens, me distraio, Senhor, com tanta facilidade do caminho que me é posto, que me é colocado. Por mais que eu tenha essa intenção de escutar a cada dia, de conhecer, de ter essa intimidade, Senhor, mas tantas vezes me confundo também nesta missão de ser ovelha, mas também de ser pastor, como nós meditamos ontem, porque somos ovelhas, mas também somos chamados a pastorear. Mas tantas vezes eu, como pastor, me coloco no lugar do bom pastor. E aí dá tudo errado, porque ele é que é o centro da minha vida. E quando eu coloco o meu ego, o meu egoísmo, as minhas vontades, o meu prazer, o meu sentimento, o meu pensamento no centro da minha vida, eu estou me colocando no lugar do bom pastor, porque ele é o Senhor. E aí o que ele tem que fazer tantas vezes? Tem que me pegar pelo pescoço, tem que me quebrar uma perna, tem que me dar uma cajadada na cabeça. E o que são essas situações? Às vezes uma situação de pandemia em que é uma cajadada que o Senhor está dando na nossa cabeça. Não é que Ele queira essa situação, mas Ele aproveita das situações da vida para nos retomar para o caminho certo. E de repente é uma enfermidade que aparece, e de repente é a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de uma posição. Tantas situações da nossa vida funcionam como essa mão poderosa de Deus querendo nos tomar, me colocar no caminho certo. E que meus olhos se abram realmente como ovelha, pensando, imaginando e meditando sobre a situação da minha vida hoje. E da necessidade que eu tenho
de ser um vaso quebrado nas mãos do oleiro, de ter minha perna quebrada, de ter minha vida quebrada, para que eu não me desvie do caminho do pastor, do Senhor, porque as ovelhas seguem o pastor. E aí já vamos nos colocando em oração, e eu já peço realmente, Senhor Jesus, quebra minha vida, que ninguém me arranque das tuas mãos, Senhor, que esta palavra se cumpra plenamente na minha vida. E tomo mais uma vez o salmo do pastor e falo, ainda que eu atravesse o vale escuro, Senhor. E esse vale escuro, Senhor, pode ser uma provação, pode ser uma tentação, pode ser um desânimo, pode ser um desalento, pode ser tantas situações difíceis da minha vida que às vezes eu me perco nesses caminhos da vida. Não temerei, pois estás comigo, Senhor. Nada pode me afastar do teu amor, nada pode me afastar dos teus caminhos, nada pode me afastar das tuas mãos. Porque o vosso bordão, o vosso báculo, o vosso cajado, a vossa vara, a vossa mão são o meu amparo. Eu confio no teu cajado, eu confio, Senhor, nas tuas mãos que me protegem, que me dão segurança. Porque eu sou ovelha do seu rebanho, porque eu pertenço ao seu rebanho. É uma decisão de crer, de ver e de ser ovelha do Senhor Jesus. E aí já vamos nos colocando em contemplação, permitindo que esta palavra realmente penetre toda a minha vida. E me abro realmente a esta realidade. Ninguém pode me arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas jamais se perderão. Eu tomo esta decisão e contemplo esta realidade de ovelha protegida, segurança das mãos poderosas ensanguentadas de Jesus, das mãos amorosas do Senhor. Que nenhuma situação, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, como diz a carta de Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Que maravilha, meus irmãos, contemplemos esta realidade de ovelha protegida do rebanho de Jesus. O meu pastor, nada me faltará. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Eu tomo hoje esta decisão. Renovo esta decisão de me entregar completamente nas tuas mãos poderosas e amorosas. Obrigado, Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos permanecer nesse dia, ovelha, nas mãos do pastor. E amanhã tem mais. Léxio Divina, a partir das 6 horas aqui no canal da RCC BH, se Deus quiser.